Para a nossa próxima palestra, nós teremos a doutora Mariana Falconati, graduanda em fisioterapia pelo Estado de Santa Catarina, especialista em fisioterapia oncológica pela residência do Hospital Erasto Guerner, especialista em fisioterapia em terapia intensiva adulto, titulada pelo Assografir Cofit, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz, possui curso de cuidados paliativos em oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Boa tarde a todos. Pode iniciar a palestra, doutora Mariana. Obrigada, boa tarde a todos. É um imenso prazer que venho falar com vocês hoje um pouquinho sobre cuidados paliativos. Espero que aproveitem a aula, né? Eu trouxe alguns conceitos básicos sobre no que se baseia os cuidados paliativos e também algumas coisas pontuais sobre a atuação da fisioterapia nesse contexto. Então, o que são os cuidados paliativos? São cuidados de saúde ativos e integrais. Integrais a gente abrange todos os aspectos do paciente, prestado a uma pessoa com uma doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade da sua vida. Então, o que ele vai abranger? Ele vai abranger pessoas que estão numa linha do desenvolvimento da doença, no qual nós não teremos necessariamente uma ação curativa, e sim uma ação visando controlar sintomas, promover qualidade de vida e controlar alguns outros eventos também, né? Algumas outras patologias intercorrências que venham a aparecer no decorrer dessa doença grave. Vou explicar melhor para vocês à medida que a gente progredir a palestra. Então, qual que é o objetivo do cuidado paliativo? É promover a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Como? Prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce de possíveis situações que podem ser tratadas, alívio, a avaliação cuidadosa e minuciosa do tratamento da dor, sintomas físicos, sociais, psicológicos e até mesmo espirituais. Então, nós vamos abranger o cuidado desse paciente em sua integralidade. Falando um pouco mais na saúde da mulher, isso vai envolver, como eu falei para vocês, outros aspectos que são sociais, psicológicos e espirituais. Vai envolver você trabalhar com a autoestima dessa mulher, vai envolver você devolver a autonomia que ela tem sobre a vida dela. Então, é um trabalho muito importante. Então, às vezes a gente vê alguns tipos de câncer muito graves que atingem mulheres, como alguns tipos de câncer de mama mais agressivos, câncer de colo uterino. Então, nós vamos ter todo tipo de paciente que vai poder, no caso, ser elegível para o cuidado paliativo, desde que ela esteja no fim de linha daquele tratamento, certo? Então, conhecendo um pouco dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos eles vão centrar na qualidade de vida, não na duração da vida. Ele oferece uma assistência humana, compassiva, para paciente que se encontra nas últimas fases da doença, que não pode mais ser curada, para que possam viver mais confortavelmente e com máxima qualidade. O que eu quero dizer com isso? A gente nunca pode usar o termo que o cuidado paliativo vem, eu vou encaminhar a doutora para o cuidado paliativo porque não tem mais o que fazer. Não, você vai encaminhar para o cuidado paliativo porque ainda tem o que fazer. Você vai fazer para curar? Você vai fazer para, às vezes assim, já passou por diversas linhas de quimioterapia que não funcionaram. Vou dar exemplo de alguns pacientes que eu vou trazer para vocês alguns casos. Já fez radioterapia, aquele tumor não respondeu, ele continua progredindo, mas ainda existem coisas que podem ser feitas. Esse paciente ele adquiriu uma pneumonia, você vai tratar essa pneumonia sim, você vai curar essa pneumonia. Para quê? Para ele poder progredir e desenvolver as outras atividades dele, ir para uma faculdade, fazer um curso que ele queira, viajar, poder ter aquela vida dele dentro da normalidade máxima possível. A filosofia do cuidado paliativo aceita a morte como estágio final da vida. Ela não acelera nem adia a morte. E foca na pessoa e não na doença, controlando sintomas para que os últimos dias de vida sejam dignos e com qualidade e cercado dos seus entes queridos. Então, assim, né? Existe um mito ao redor do cuidado paliativo que ele é conhecido como, olha, ele trata da morte.
trata da morte sim, mas não acelerando a morte, e sim, não vai acelerar nem adiar essa morte, e sim, ele vai promover uma melhor morte, digamos, vai promover que essa pessoa, ela viva seus últimos dias com dignidade, que ela viva seu último dia cercado daquilo que ela deseja, com seus entes queridos, e podendo desfrutar daquele resto de vida que ela tem. E também ela é focada na família para tomada de decisões. Então, no cuidado paliativo, a gente vai criar um vínculo com essa família, a gente vai criar um vínculo com aquele paciente para poder o quê? Para poder personalizar esse cuidado, para poder fazer que esse cuidado seja o mais humano e o mais próximo daquela realidade possível do paciente. Vou dar um exemplo. Uma paciente que sofreu um câncer de mama agressivo, que era muito vaidosa, cabelos longos, usava maquiagem, e de repente naquele internamento ela está se sentindo mal porque ela teve alopécia, está sem cabelo, está sem usar aquela maquiagem que ela usava. Até o conforto que a gente traz com esse vínculo, através de fornecimento de algumas coisas que possam possibilitar ela se sentir melhor com um cuidado que não é exclusivo de saúde, a gente vai tentar fornecer para esse paciente. Então, é preciso criar um vínculo com essa família, um vínculo com esse paciente, para fazer com que as tomadas de decisões de tratamentos e de coisas que nós vamos agregar nesse tratamento sejam tomadas em decisões conjuntas. Por exemplo, o paciente fez uma pneumonia. Supondo, vou dar um exemplo aqui. A senhora Maria fez uma pneumonia. A senhora Maria não deseja ser internada. Ela quer tratar essa pneumonia em casa. Então, ela tem um direito de escolha de tratar essa pneumonia em casa. Então, vai ser elegido uma linha de antibiótico que possa ser feita de uma maneira domiciliar. Ou ela vai para um hospice, que eu vou explicar para vocês os lugares onde podem ser feitos o cuidado paliativo. Então, a família também vai participar desse processo. A família deseja que ela fique junto nesse internamento. Nós vamos tentar proporcionar isso. Quando começam os cuidados paliativos? Ele começa quando o tratamento curativo não está mais atuando, ou seja, quando deixa de fazer efeito esperado de cura ou redução do tumor. Como eu falei para vocês, existem vários estágios do tratamento de um câncer a partir da descoberta do tumor. Isso varia de acordo com o tamanho desse tumor, o estadio clínico, que é dado às vezes por existência ou não de metástases, né? É dado pelo estado nutricional desse paciente também, se está em estado de caquexia, né? Então, assim, o câncer em si, o tumor em si, conforme o tipo histológico, tamanho, topografia, que é onde fica esse tumor, ele vai ter determinado tipo de tratamento. Existem tipos de tumores que são inoperáveis, como eu vou dar o exemplo de uma paciente que eu vou trazer para vocês hoje, que eles ficam em regiões que, no caso, com o mediastino, próximas ao coração, que não podem ser operados. Então, assim, nós vamos fazer quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, uma gama de tratamentos, mas quando isso não surtir mais efeito, é quando a gente começa a pensar no cuidado paliativo. O mais precoce sempre que possível. Quanto antes nós trouxermos esse paciente para uma linha de tratamento paliativa, evitar agregar tratamentos e alguns tipos de terapias que não vão beneficiá-lo, e sim vão trazer malefício, muitas vezes, por conta de efeitos adversos e um monte de outras coisas que fazem parte de um tratamento, digamos, com drogas ou com radiação, enfim, né? Nós vamos ver o custo-benefício para esse paciente de tratar isso. Então, assim, pode vir associado a tratamento com o objetivo de cura da doença, a fim de auxiliar no manejo de sintomas de difícil controle e melhorar condições clínicas do paciente. Lembra o exemplo que eu dei no comecinho da palestra sobre a pneumonia? Então, nós vamos tratar uma pneumonia com objetivo curativo. Eu estou curando o tumor? Não, estou dando antibiótico para curar uma pneumonia. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente nunca pode usar o termo, não resta mais nada a fazer. Sim, sempre resta. A transição do cuidado com objetivo de cura para o cuidado com intenção paliativa é um processo contínuo e com dinâmica diferente para cada paciente. Eu não vou tratar uma paciente que é adolescente, porque a gente tem crianças, tem adolescentes, tem adultos com cuidado paliativo, igual eu vou tratar uma senhora de 60 anos. A família é diferente, a realidade da vivência de vida é diferente, então eu vou fazer um tratamento individualizado para cada paciente. Onde que eu realizo os cuidados paliativos? Na casa do paciente, através do sistema de home care, através do sistema de visitas domiciliares.
Na Prefeitura Municipal de Curitiba, nós temos um programa que se chama Melhor em Casa, né, que eu faço parte dessa equipe, eu atuo na equipe de ventilação mecânica, e nós temos também uma equipe de cuidados paliativos. Então, nós vamos até a casa do paciente, fazer controle de sintomas. Eu tenho pacientes em ventilação mecânica que são pacientes paliativos e estão em casa. Então, assim, nós vamos prestar esse cuidado. Como? Instrumentalizando a família que vai ser a principal cuidadora desse paciente em casa, ensinando como são feitos alguns processos no dia a dia para cuidar desse paciente. No hospital, o clássico, né? Nós vamos tratar esse paciente no hospital, fazendo controle de sintomas, consultas periódicas e, muitas vezes, se necessário, tratamento para alívio de sintomas. Na unidade de terapia intensiva. Então, de uns tempos para cá, você pensa assim, nossa, só vou para a UTI para tratar situações agudas. Hoje em dia, não. Claro, vai ser uma situação aguda dentro do cuidado paliativo, mas assim, nós vamos estar tratando pacientes em cuidados paliativos na UTI, sim, em duas situações. Quando houver necessidade de controle de sintomas, que são mais graves, que comprometem um pouco mais esse paciente, e na outra situação, a gente vai receber esse paciente no pós-cirúrgico durante um tratamento que ainda está curativo. E lá dentro da UTI, nós vamos ver que esse paciente precisa ser paliativado. Às vezes, paciente que está em ventilação mecânica, que necessita de uma intubação paliativa. Às vezes, paciente que a gente vai ver que a doença dele chegou num estágio que nós não temos mais como progredir com o tratamento, no caso convencional, que seria para combater aquele câncer, para combater aquele tumor. Unidades de saúde, cada vez mais a nossa unidade básica de saúde está ficando instrumentalizada para tratar situações mais complexas. Então, dentro da equipe da unidade de saúde, nós teremos sim médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estarão capacitados para atuar no cuidado paliativo. E hóspice. Hóspice é um conceito que eu vou trazer para vocês agora, que ele está extremamente ligado aos cuidados paliativos que vocês vão conhecer um pouquinho. Conceito do hóspice. O hóspice, ele não é um local o hóspice em si, esse nome, não é um nome dado a um local específico, mas sim uma palavra que traz o conceito da filosofia dos cuidados paliativos. Essa ideia nasceu em 78, com um movimento de profissionais que trabalhavam com cuidados paliativos para oferecer às pessoas, fora de possibilidade de cura, e também à família, um ambiente mais agradável, mais confortável e mais acolhedor. Então, o movimento do hóspice moderno, ele tem os cuidados integrais dentro do processo da terminalidade, como se fosse uma casa familiar, inclusive acolhendo os familiares desse paciente no processo de luto. A equipe do cuidado paliativo do hóspice ela é composta por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, até mesmo, muitas vezes, capelões, né, que são as pessoas ligadas à parte religiosa, que prestam o conforto espiritual para esse paciente, terapeutas ocupacionais e voluntários treinados. Então, esses profissionais, eles são treinados para aprender a lidar com o luto e treinados para aprender a lidar com essa terminalidade do paciente. O Hospital Erasto Gertner, ele abriu o primeiro hóspice que cuida dos pacientes pelo SUS, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde do sul do país, e ele conta com pronto atendimento ambulatório e 26 leitos. Eu trouxe um vídeo para vocês, que eu ia pedir para a nossa anfitriã poder compartilhar com a gente, se for possível, por favor, mostrando o nosso hóspice um pouquinho. Eu vou continuar a palestra porque eu não consigo ouvir a nossa anfitriã. Depois eu vejo uma maneira de mostrar o vídeo para vocês conhecerem o nosso hóspice. O tipo de suporte oferecido em cuidados paliativos. Nós vamos trabalhar muito com controle de sintomas. Então, assim, nós vamos avaliar como o câncer está afetando o paciente e ajudar a aliviar os sintomas de dor e de estresse também. Que, assim, a algia, ela traz um nível de estresse muito elevado para o paciente, porque é difícil conviver com a dor. Então, nós vamos estar trabalhando com o controle desses sintomas. A gente vai oferecer opções aos pacientes que permitam que seus cuidadores participem no planejamento do cuidado e o próprio paciente, para dar uma autonomia para essa família, tratar essa dor e planejar o cuidado do paciente conforme a sua rotina.
Garantir que todas as necessidades do paciente sejam atendidas. E a equipe de cuidado paliativo ela vai ajudar a gerenciar problemas mentais, físicos, emocionais, sociais e espirituais que possam ocorrer. Então, assim, dos sintomas das doenças no fim de vida, né? Nós temos alguns sintomas que a gente vai estar trabalhando para o controle. Dor, náuseas, enjoos, mal-estar, edema. Então, nós vamos ter vários tipos de sintomas que vão ser de ordem física. Depois eu vou mostrar para vocês os conceitos de dor, que existe um conceito chamado dor total. Então, nós vamos estar trabalhando nesses vários aspectos com esse paciente. Então, o objetivo do controle da dor e de outros sintomas é ajudar o paciente a ficar confortável, permitir que isso fique controlado para ele ter uma qualidade de vida melhor. Isso significa que a dor e os efeitos colaterais vão ser gerenciados. A gente vai fazer um planejamento para que ele fique da melhor maneira possível, não que ele conviva com esses sintomas, mas para que a gente possa amenizar e garantir que fique controlado. E também, dando autonomia para dentro desse processo de controle, ele fique consciente e participe das tomadas de decisões sempre que for possível. Então, assim, gente, vou trazer para vocês o conceito de dor total, para vocês entenderem um pouquinho como funciona o controle dos sintomas, tá? Nós temos dentro da dor total dores que podem ser de ordem física, causada por comorbidades. Por exemplo, um paciente que tem insuficiência renal, que tem um edema, que tem um inchaço, causado pelo tratamento. Pacientes que são submetidos à radioterapia, à quimioterapia, que tem alguns sintomas como náusea, vômitos, né, no caso da quimio, e as queimaduras de pele causadas pela rádio. E causadas propriamente pelo câncer. Caquexia, caquexia é um sintoma de cansaço físico, né? Esse paciente fica consumido energeticamente, tem um emagrecimento, inapetência. Então, nós vamos estar tratando todos esses sintomas de ordem física. Psicológica, ansiedade, medo de sofrimento, depressão, experiências passadas de adoecimento. Então, imagine, você está lidando com uma doença desconhecida. Isso gera um grau de ansiedade muito grande nesse paciente. Então, nós teremos o apoio da equipe de psicologia, da equipe médica, da equipe, enfim, né, toda a equipe multiprofissional trabalhando junto para combater esses sintomas do paciente. Medo de sofrimento, o medo é natural do ser humano diante de uma situação desconhecida. Então, nós vemos muito medo desses pacientes, no medo até propriamente de morrer, né? Medo de como que eu vou morrer, né? Depressão, esses pacientes, diante dos sintomas que eles têm, eles apresentam muito quadro depressivo, né? Por conta daquele estado geral que eles não têm mais, às vezes limitações funcionais, e experiências passadas de adoecimento. Sempre tem alguém para contar uma história. Ai, meu Deus, a minha vizinha teve câncer, coitadinha, ficou consumida no fim da vida, não conseguia nem levantar da cama, né? Experiências pessoais, já teve uma outra doença grave na família, ou já adoeceu uma outra vez. Então, assim, essas experiências, elas vêm à tona quando está no processo de fim de vida. Social, perda de papel social, perda de trabalho, preocupação financeira, preocupação do futuro da família, dependência. Então, assim, esse paciente estava inserido em um contexto social dentro do seu tratamento, né? Então, o que acontece? Antes do seu tratamento, perdão, ele estava inserido num contexto social. Ele ia para o trabalho, ele ia para a faculdade, ele saía com os amigos para jantar, ele saía com a família para viajar, e isso é interrompido no meio do tratamento. Então, tudo isso gera uma dor, gera uma perda para esse paciente. Dependência financeira, às vezes, uma mulher que era dona de casa, dependia do marido financeiramente, os custos aumentam durante um tratamento. Como que vão ficar meus filhos depois que eu falecer? Então, todas essas preocupações se tornam uma dor para o paciente. Dor espiritual, raiva. Nós vemos, depois quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem vários estágios, né, da aceitação, né? Um deles é a barganha, ou tem a raiva, né? Então eles têm raiva daquilo que aconteceu, culpam Deus, culpam outras coisas assim de ordem espiritual que possam ocorrer, perda da fé, busca por um significado. Por que isso está acontecendo comigo, justamente comigo? Sempre fui uma pessoa boa, nunca fiz nada errado. E o medo do desconhecido. O que vai ser de mim agora que eu estou doente? Então, tudo isso entra num contexto de dor que nós chamamos de dor total. Então, nenhum desses sintomas nós podemos menosprezar durante nosso tratamento. Então,
Então, como eu falei para vocês, a gente oferece o suporte de home care e internação do paciente, né? Então, assim, quando nós precisamos de um cuidado, né, maior, além daquilo que a gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Home care é quando o paciente está realizando os cuidados paliativos em casa. Então, nós vamos levar o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista para dentro da casa do paciente. Então, assim, nesse contexto, existem algumas situações que saem do controle da assistência que a gente pode prestar no domicílio, entendeu? Às vezes, um paciente precisa de uma sedação paliativa um pouco mais elaborada, né? Esse paciente precisa, às vezes, fazer uma hidratação mais severa, mais rígida para poder recuperar. Então, nós vamos fazer uma internação hospitalar ou num hospice. A equipe de cuidados paliativos acompanha essas internações e essa equipe está envolvida nos cuidados e nos cuidados dos familiares. E no caso do domicílio, esse paciente vai receber os cuidados com seus familiares em casa. Ali, quando eu falei do hospice, eu não falei uma questão que é muito importante. O hospice, depois, vou ver se depois vai ser possível eu mostrar esse vídeo para vocês. Vocês vão ver que o conceito do hospice é uma casa. Você vai ver que ele é muito semelhante com a casa que o paciente, com uma moradia. Ela vai ter um ambiente agradável, com uma luz bonita, um ambiente aconchegante, lembrando um ambiente domiciliar, uma casa. Tá? E dentro dessa casa, nós vamos ter o cuidado hospitalar, que a gente teria no hospital. Qual a diferença do quê? É um ambiente mais humanizado. Nós vamos ter um jardim, nós vamos ter uma capela, a gente vai ter ambientes confortáveis, sala, um local para refeições. Então, assim, nós vamos ter um ambiente muito mais aconchegante, semelhante à casa do paciente, mas com aquele cuidado de hospital, com os profissionais de hospital que a gente costuma ver no hospital convencional. E o que o hospice fornece é aquela filosofia de todo mundo estar treinado para lidar com o fim de vida do paciente. Cuidado espiritual. O cuidado espiritual é configurado para atender a necessidade específica de cada paciente. Inclui ajudar o paciente a encontrar o significado da finitude, permitindo que ele se despeça ou ainda realize algum ritual ou cerimônia religiosa. O que acontece? Nós sabemos que existem várias religiões, né? Existem várias crenças, e existem também pacientes que não têm crença, né? Que são ateus. Então, nós vamos configurar esse cuidado específico para cada paciente, porque até mesmo aquele paciente que não acredita, supondo numa força maior, que não tem uma religião, ele vai precisar entender o processo dele de finitude. Isso não deixa de ser um cuidado espiritual, embora não que nós vamos induzi-lo a acreditar em alguma coisa, mas nós vamos tentar dar conforto dentro da crença dele, seja qual for, né? Trouxe alguns exemplos legais aqui para vocês agora. Paciente com câncer terminal realiza sonho e se casa no hospital. Então, por que não fazer aquela cerimônia religiosa que o paciente tanto sonhou, que ele tanto queria? Vou contar para vocês um caso que eu atendi de um paciente que a gente estava em terminalidade na UTI e ele queria ser batizado. O que nós fizemos? Entramos em contato com a CCH, com a direção do hospital, articulamos tudo, levamos uma piscina de 1.000 litros para dentro do hospital, no quarto do paciente. Acho que não sei se era 1.000 litros, mas levamos uma dessas piscininhas de plástico para o pastor ir lá e batizar o paciente dentro da água. Sim, a gente trabalhou com isso, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, todo mundo se empenhou, arrumaram mangueira para encher a piscina e esse paciente foi batizado dentro da UTI. O que aconteceu com ele? Ele melhorou e foi de alta ficar o resto dos cuidados paliativos mais um tempo em casa. Então, nós não sabemos se aquele é o último momento dele ou não. Então, a gente vai tentar proporcionar esse cuidado. Então, aqui a gente vê uma cerimônia de casamento, o noivo, a moça vestida de noiva, um padre, e fizeram esse sacramento. Eu não sei o desfecho da história, essa moça tinha 27 anos e um câncer de colo de útero, pelo que eu li da redação, da reportagem. Não conheço o desfecho da história, mas essa equipe se preocupou em trazer esse cuidado para dentro do hospital. Mulher em câncer terminal realiza o sonho de conhecer o Papa. Então, tem várias instituições, né, que prestam assistência voluntária a esses pacientes com câncer, que realizam alguns sonhos dos pacientes em doença terminal. Então, aqui a gente vê um exemplo também de uma mulher que realizou o sonho de conhecer o Papa. Também uma reportagem que eu peguei da internet. Mas só para trazer o contexto para vocês, para vocês sempre lembrarem, sempre tem o que fazer. Reuniões familiares. Então, assim, as reuniões familiares elas são muito importantes para quê?
para a gente colocar como anda esse tratamento do paciente, tá? E também para a gente poder inteirar o paciente de como está indo o tratamento dele e fazer ele participar. Essas reuniões são conduzidas pela equipe multiprofissional, ela mantém os familiares informados sobre a condição clínica do paciente, o que esperar nos próximos dias, nos próximos meses, né? Então, assim, essa reunião, ela conta muitas vezes com médico e psicólogo. E, em caráter complementar, são levados outros pacientes da equipe multiprofissional. Então, assim, assistente social, fisioterapeuta, enfermeiro, conforme o foco que está sendo dado no cuidado, todos participam nessa reunião. Então, nessa reunião, a gente dá o espaço para esse paciente, no primeiro momento, a gente faz a reunião com a família, conversa com a família, e no segundo momento, a gente estende essa reunião junto com o paciente. Então, assim, nós damos espaço para o paciente e familiares compartilharem sentimentos, tirarem dúvidas e a necessidade de aprender a lidar com a finitude e o processo de morte. O membro da família, ele às vezes encontra nessas reuniões um momento de aliviar alguma coisa que está incomodando ou de tirar aquela dúvida que está tirando o sono, né? Por isso que é muito importante no cuidado paliativo o vínculo que a gente cria com esse paciente e com essa família. Por quê? Através disso que nós vamos ver e conhecer o que está se passando nesse contexto do que está ocorrendo. Coordenação dos cuidados. Então, assim, nós temos uma equipe multiprofissional que coordena e supervisiona todos os aspectos do cuidado do paciente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, essa equipe não para. Então, ela é responsável por se certificar que todos os envolvidos compartilham informações sobre o paciente. Por quê? Quando nós entramos no cuidado paliativo, a gente pega e tem que estar muito inteirado do processo de tratamento desse paciente para que não ocorra, às vezes, condutas iatrogênicas, né, desnecessárias, que só possibilitarão, às vezes, sofrimento desse paciente. Então, pacientes cuidadores são incentivados a entrar em contato com a equipe sempre que tem algum problema. E tem alguém de plantão para quando isso acontecer. No caso, como eu falei, né, no hospital, ali a gente tem o hospice, né, que funciona como o local de referência para esses pacientes. E assim, o que eu posso dizer para vocês, a gente tem que estar envolvido nesse processo até para dar um conforto, dar uma segurança para esse paciente, que, ó, aquela é a doutora que eu conheço, ela que cuida de mim, então você pode falar com ela, pode contar com ela. O cuidado paliativo, ele mostra para o paciente familiar que eles não estão sozinhos e que a ajuda da equipe pode ser obtida a qualquer momento. Então, nós temos que ter um vínculo, tá? A gente tem que estender a mão para esse paciente e mostrar que ele não está sozinho, que essa família não está sozinha, que ela tem uma gama de profissionais que estão aptos para cuidar dela. E a criação do vínculo é uma linha muito delicada, porque ela ocorre desde o momento que a gente conhece esse paciente, que ele chega e senta no seu consultório. Você tem que cuidar do modo como você dá essa notícia, o modo como você fala. Então, dentro dos cuidados paliativos, nós temos até módulos, né, e estudos sobre comunicação difícil, né, como comunicar uma notícia difícil. Tudo isso é estudado. Por quê? A gente vê muitos relatos de pacientes que quebram vínculo na primeira consulta porque o médico não soube dar o diagnóstico, o médico não soube como falar, simplesmente despejou. Teve um filme muito interessante que eu tive num curso, que era assim, era uma moça de uns 20 anos, muito jovem, com filhinhos pequenos, com um esposo, e ela foi na consulta sozinha. E ela estava aguardando o médico chegar e o médico estava atrasado. Então ela sentou num banquinho na frente do consultório, e nisso o médico chegou afobado, botando jaleco, botando esteto no pescoço, e ela assim, deu o resultado, leu com aquelas palavras difíceis, ela olhou assim para ele e falou assim: doutor, eu vou morrer? Ele assim, vai. Quanto tempo? 1 mês, 2. Daí ela se assustou, assim, ele viu assim, calma, mas eu posso fazer alguma coisa por você? Daí ela assim, você tem uma bala? Ele assim, não, agora eu não tenho. Daí ele viu a besteira que ele fez de dar a notícia de uma maneira muito brusca. E ele falou assim, mas se você me prometer que você apareça na próxima consulta para me falar, para me escutar o que eu tenho para dizer do seu tratamento, eu prometo que eu te dou um pacote dessa bala. Ele tinha uma única bala no bolso que ele deu para ela, e ela perguntou, você tem outra? Daí ele assim, não, mas se você aparecer na consulta, eu prometo que eu te dou outra bala. Resumindo, a menina não contou para o marido que estava com câncer terminal, aconteceram várias coisas, e ela
depois voltou na consulta e o médico estava lá com o saco de bala. Então, a partir daquele momento, apesar de ter um primeiro encontro de uma maneira difícil, ele conseguiu criar o vínculo através de uma bala. Então, você tem que, às vezes, entender as entrelinhas daquilo que o paciente está falando para ti. É um filme, mas é um filme muito tocante. Depois, alguém, se quiser entrar em contato para eu passar, tem no YouTube os trechinhos do filme, e mostra como o vínculo do paciente ele pode ser estreito e como a gente, com pequenas coisas, pode tentar resgatá-lo. Coordenação dos cuidados e a fisioterapia, onde que ela entra? Falei de várias coisas aqui sobre os aspectos do cuidado paliativo, né? Mas agora eu vou falar onde a fisioterapia entra. Opa! Ela entra em nível dos sintomas respiratórios, álgicos, recuperação da capacidade funcional, reabilitação para atividade de vida diária, em conjunto com terapia ocupacional, né? E outras profissões. Auxiliar para recuperar a qualidade de vida e devolver a capacidade de realizar tarefas. Tarefas simples ou não, dependendo desse paciente. Então, nós vamos usar esses recursos cinesioterapêuticos, manuais, eletroterapia, e também, por que não, recursos em terapia intensiva, como eu trabalho, né? A terapia intensiva também, a gente vai poder, dentro do trabalho da fisioterapia, estar atuando no cuidado paliativo. Às vezes até com uma VNI, né? Ou com extubação, processo de desmame, né? E a fisioterapia convencional, que ela não é separada na terapia intensiva. Trouxe com alguns relatos para vocês, vou contar algumas histórias de atuação no cuidado paliativo. Essa aqui é uma foto minha com uma paciente que eu tive. A paciente, vamos chamá-la de AR, né, para não identificar. Essa paciente era uma menina de 20 anos, quando ela chegou para mim na UTI. Ela foi fazer uma viagem da faculdade, sentiu um desconforto respiratório, voltou, foi direto para o plantão num outro hospital, que não era o nosso. Chegando lá, fizeram o exame, ela tinha um derrame pericárdico, e esse derrame pericárdico estava sendo causado por um tumor no mediastino. Mediastino é uma região no tórax que ela é composta por grandes vasos, né? É uma região nobre da anatomia, né? Pulmonar e cardíaca, e é inoperável. Então, fizeram um plano de tratamento de quimioterapia, deixaram essa menina em ventilação mecânica para tratar, porque ela não conseguia mais respirar, por causa da compressão também do tumor. Deixaram ela mais ou menos uns 15 dias sedada em ventilação mecânica, fazendo quimioterapia. E ela chegou no meu hospital mexendo o olho e a pontinha dos dedos. Então, foi todo um processo de criação de vínculo, Eu lembro que quando ela ia fazer o desmame da ventilação, ela ficava apavorada, porque aquilo era um sofrimento muito grande para ela. Então, o que aconteceu? Aí ela ainda estava na primeira linha de quimioterapia, a gente ainda ia ver como ia responder esse tratamento. Então, ela fez essa linha de químio na outra instituição, tentou mais uma linha de químio com a gente, que reduziu muito pouco esse tumor. Fez radioterapia, eu levava ela para radioterapia em ventilação mecânica, transportando ela. E o que aconteceu? A gente começou a sentar ela no leito, trabalhar com prancha ortostática, ela foi recuperando o movimento, ela ficou um internamento bem prolongado, até que deram alta para ela ir para casa. Quando ela foi para casa, ela já estava sentando e controlando o tronco, ficando em pezinha com apoio, né? E daí, quando ela foi para casa, a família me convidou para tratar dela em casa e fazer fisioterapia, eu e um residente meu. E daí, o que eu fiz para ela? Eu cheguei para ela e eu perguntei. Nisso, ela já estava caminhando para uma linha de cuidado paliativo, porque ela ficou quase 6 meses internada no hospital, e já estavam meio que caminhando para paliatividade, né? Eu cheguei para ela e perguntei assim, o que tu mais quer fazer agora? Ela assim, eu queria ir no cinema assistir o lançamento de Vingadores. Assim, então tá bom, então nós vamos botar a meta da fisioterapia para você assistir Vingadores. Daí, isso foi mais ou menos, acho que era em abril do ano passado. Daí a gente trabalhou na fisioterapia, ela estava conseguindo fazer transferência, ficar sentada por mais tempo, ficar em pezinha para fazer transferências para cadeira de rodas, e ela foi no cinema com o pai e a mãe dela assistir Vingadores. Depois que ela atingiu a meta dela, assim, qual que é a tua segunda meta? Vamos botar uma dela assim, eu quero fazer uma festa de aniversário. Eu assim, se tu cantar parabéns em pé no teu aniversário? Tá bom, eu topo. E ela cantou parabéns em pé no aniversário dela. E ela me chamou para ir no aniversário. Então, assim, essa menina, ela faleceu esse ano, um pouco antes da pandemia,
Mas eu tive a sensação, a gente até se emociona, né? Porque não tem como não se emocionar. Eu tive a sensação de que tudo que a gente pode fazer para reabilitar ela e realizar esses sonhos que ela teve, a gente fez. E eu tratei dela até um pouco antes de ela falecer, e ela faleceu lá no nosso hospice. Aqui nós temos uma pacientinha também que estava na UTI há muitos dias, né? Eu e a enfermeira, a gente retirou ela do leito e levou ela para dar um passeio fora do hospital porque ela queria ver o sol. Essa outra paciente é uma história muito bonita também. Ela era uma paciente que ela tinha um câncer de ovário em um estádio muito avançado. Foi feito vários procedimentos cirúrgicos, né? Nós tivemos reincidência nesse tumor e ela ficou fora de tratamento, ficou tratando paliativo. Aquele moço que está na beira do leito, ali é o esposo dela. Esse esposo, ele ficou 24 horas com ela no leito, no hospital, cuidando dela, prestando os cuidados, sem nem ir para casa, porque eles eram de uma cidade do interior. Ele não tinha como ir para casa, ele ficava no hospital. Nós, no hospital, antes da pandemia, nós tínhamos a opção de o doente da UTI ficar acompanhado de um familiar. Então, nessa época, os familiares podiam ficar com esse paciente acompanhando ele durante o internamento na UTI. E um dos desejos dela era ver a cachorrinha chamada Bibi. Então, poxa, a menina mora na outra cidade, é longe daqui. E a mãe disse assim, não, mas se vocês deixarem, eu dou um jeito de trazer a Bibi. Então, deram um banho na Bibi, a gente conseguiu autorização do hospital, ele pegou um horário noturno que não tinha trânsito de paciente, porque não pode também ficar circulando com animais, né, dentro do hospital. Entramos por uma outra entrada do hospital com autorização de tudo, né, passamos pelo que precisava de autorização no hospital e levamos a Bibi para ela ver. Então, essa é a foto do momento que ela recebeu a cachorrinha Bibi no hospital. E foi muito legal, porque na hora que a cachorrinha viu ela, fez uma festa, pulou, ficou feliz. Então, essa moça também, ela veio a óbito depois, na UTI com a gente, e precisava ver como o esposo dela agradeceu todo o carinho, todo o apoio prestado pela equipe. Aqui tem mais uma foto, esse senhor, ele gostava bastante de jogar baralho. E daí, um dia a gente perguntou, o que você quer, o que a gente podia fazer, né, que o senhor gosta? Ah, o familiar dele que tá ali na foto, ele gosta de jogar um carteadinho. Então, daí, foi o genro, a filha, e ele jogar carteadinho na UTI. Esse senhor, ele foi a óbito também uns 2 ou 3 dias depois que ele jogou carta com a família na UTI. Então, assim, falando de luto, né, até trazendo pra gente que é profissional da saúde também, o luto, ele faz parte de um processo de perda. Então, assim, todas essas histórias que eu contei para vocês parecem tristes? Parecem, mas no fim, eu não quero deixar vocês deprimidos, tá? Deixar bem claro. Eu quero mostrar para vocês o que vocês podem trazer de bom para esse paciente no fim da vida dele. Porque, assim, a morte é um processo inevitável. Todos nós um dia vamos morrer, tá? Então, isso vai da forma como a gente trabalha isso, para esse paciente morrer bem. Então, assim, mas isso não evita de que exista o processo do luto. O luto é um processo natural, tá? Então, o luto é um momento após uma perda. A equipe de cuidados paliativos, ela vai trabalhar com familiares e cuidadores para ajudar nesse processo de luto. E isso não começa na morte do paciente, isso começa muito antes, tá? Quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente tem uma nova pior, então, assim, todo momento nós estamos trabalhando isso de uma maneira mais amena possível para essa pessoa ir assimilando. Então, a equipe de cuidados paliativos, ela indica também algum outro profissional em caráter de apoio quando precisa, e muitas vezes o cuidado com o luto pode se estender até 1 ano após a morte desses pacientes. Então, assim, é acompanhado pelos psicólogos do cuidado paliativo, existe uma visita chamada visita da saudade, que a gente faz no domicílio, no caso, na equipe de cuidados paliativos domiciliares, né, que é feita após a morte desse paciente, né, então nós trabalhamos de várias maneiras. Aquela menina que eu mostrei para vocês que cantou parabéns lá em pé no aniversário, o dia que ela estava falecendo, ela faleceu no hospice, mas a equipe da UTI foi lá ficar com o pai e com a mãe dela, conversar, porque nós ficamos meses convivendo com aquela família, né? Então, no dia que ela faleceu, a doutora Bianca, que trabalha comigo, foi lá e ficou junto com a família em alguns momentos lá para ajudar a dar um conforto nessa hora, né? Então, nessa hora, a equipe humanizada faz muita diferença. Não que a família não vá sentir essa dor, ela vai sentir, mas faz muita diferença um atendimento humanizado nessa hora. Aqui, essa senhora, ela é a precursora dos cuidados paliativos, Cicely Salves.
ela traz uma frase muito bonita. Você é importante por quem você é. Você é importante até o último momento da sua vida. E faremos tudo o que pudermos, não só para ajudá-la a morrer em paz, mas também para viver até morrer. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, né? Esse paciente é uma pessoa que tem uma biografia, tem uma história, é uma pessoa que amou, que viveu, que conviveu com os familiares, que fez trabalhos para a sociedade. Então, assim, não pode ser perdida essa identidade e não morrer. Então, a gente tenta trazer isso para preservar o máximo que a gente puder a essência dessa vida até o último momento. Agora a gente consegue reproduzir o vídeo. Pronto. Se der de passar o videozinho rapidinho para vocês conhecerem o hospice. Como vocês podem ver, é um ambiente bem agradável, né? Ele é um ambiente que ele tenta reproduzir ao máximo. Aqui a gente vê os leitos, né? Mas vocês vão ver os outros cômodos, eles tentam reproduzir o máximo uma casa, né? Então, para trazer para esse paciente um ambiente mais agradável, mais confortável para ele ficar nesse fim de vida, né? Então, nós temos essa estrutura do hospice. Tem jardim arborizado, né? Nós temos espaço para eles poderem pegar sol, né, e sair um pouco, sala da fisioterapia. E daí espaço de convivência, né, para levar a família, levar é, visitas, né, que eles possam receber. Um ambiente onde pode ser feitas refeições compartilhadas, a capela, né, o espaço ecumênico, né, para eles poderem fazer essa parte religiosa, quem desejar. Tem uma hortinha também, e o objetivo é fazer com que eles se sintam em casa, como eu falei antes, né, essa ideia do ambiente do hospice. Daí tem a sala para os procedimentos, né, o pronto atendimento, pronto-socorro, os consultórios. E é um ambiente pensado bem para deixar eles à vontade, confortáveis, né? Então, esse é o primeiro hospice do sul do país que atende pelo SUS. Então, obrigada, doutora Mariana, pela excelente apresentação. É realmente muito importante esse olhar individual de cada paciente e a integração multidisciplinar. Foi muito interessante conhecer um pouquinho do hospice. E aqui no projeto a gente atende algumas pacientes de cuidados paliativos e vemos a importância dessa humanização e da humanização desse processo e a necessidade de acolher cada paciente de acordo com as suas demandas.
Vai ser aberta as perguntas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Não há nenhuma pergunta no chat. Mas a sua apresentação foi muito esclarecedora e foi muito importante passar esse vídeo, porque eu não tinha conhecimento e com o vídeo eu pude conhecer um pouquinho do que é o hospice. É um conceito bem novo, assim, digamos, aqui no Brasil agora, né? Mas o objetivo é você fazer o paciente e a família se sentir em casa, diferente do ambiente hospitalar, né? Então, quem quiser conhecer, a doutora Gisele, a nossa fisioterapeuta do hospice, pode ir conversar com a doutora Gisele, que ela apresenta o hospice também para vocês. É isso, agradecer aí a oportunidade, né? Obrigada pela atenção de todos. Foi um prazer falar um pouquinho de cuidado paliativo para vocês. Obrigada, doutora Mariana.